Quem que pode olhar por nós aí? Ô Marcelão, olha por favor. Amém? Ministério, tudo bem? Deu certinho? Quer aqui? Quer que apagar alguma aqui na frente ou só? Deixa eu apagar. Marcelo, apagar, por favor. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 12. Isso. 12, 12. 12, versículo 12. Estou usando o microfone para captar a gravação aqui. Paulo ele vai continuar tratando aqui das questões relacionadas com o culto da igreja. A gente viu aqui que ele começou a fazer isso desde o capítulo 11, né, que ele falou das mulheres participarem do culto sem o uso do véu. Falou também sobre a ceia do Senhor, que a ceia do Senhor estava sendo de uma forma que não estava beneficiando ninguém, ao contrário, né, estava fazendo mais mal do que bem. Isso tudo no capítulo 11 a gente viu. Porém, havia outros problemas acontecendo além desses, até mais graves do que esses, porque nós iremos ver que o apóstolo Paulo leva 3 capítulos para tratar desses assuntos, que é sobre os dons espirituais com a conexão com o culto, né, na igreja. Aparentemente, ali as pessoas estavam profetizando, estavam se levantando e falando e dizendo coisas, e não havia nenhum critério ou julgamento, né, a respeito da participação deles. Havia também, nessa igreja aqui, uma ênfase no dom de línguas, que não deveria ter, porque da maneira que estava acontecendo, ao invés do dom de línguas servir para edificar, estava causando divisão, né? E as pessoas, né, estavam meio que se sentindo um pouco excluídas por não ter esse dom de línguas, porque estavam enfatizando somente o dom. Então o ambiente aqui nessa igreja não estava muito saudável, né? O culto não era exatamente como deveria ser diante de Deus. E aí no final do capítulo 14, Paulo vai falar sobre como deve ser usados esses dons de fato, lá no final do capítulo 14. Mas antes disso, antes de chegarmos lá, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele tem um método costumeiro de que é de estabelecer alguns princípios teológicos, alguns princípios doutrinários, em cima dos quais devem ser feitas as aplicações. Olha que interessante. A gente vê isso no apóstolo Paulo. E a gente aprende uma lição, né? Toda prática, ela precisa de uma doutrina que embase. Experiência não faz doutrina, né? Nós precisamos, toda prática, né, precisa de ser embasada pela doutrina. E também, toda doutrina deve desembocar na prática, porque senão só fica uma coisa no campo das ideias, né? Não muda a vida de ninguém, né? Na vida prática, né? Não melhora ninguém. Então tem que ter uma aplicação prática também. Tanto que Tiago fala, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, nós queremos as duas coisas, não é verdade? Nós queremos
uma boa teologia e também queremos uma prática que esteja de acordo com a palavra de Deus, né? Nós queremos juntar essas duas coisas. E isso nós aprendemos com a maneira pela qual o apóstolo Paulo trata essas questões práticas aqui na igreja de Corinto. Então, até o versículo 11, que a gente viu com o pastor Mateus semana passada, ele deve ter falado alguns princípios que Paulo estabeleceu para reconhecer a verdadeira obra do Espírito, por exemplo. Ele deve ter falado também sobre as manifestações que são realmente de Deus e qual que é a finalidade dessas manifestações. Isso até o versículo 11, né? Porque Deus deu dons à igreja, né? Então nós aprendemos, por exemplo, que o Espírito exalta a pessoa de Cristo, lá no início do capítulo 12, do versos 1 ao verso 3, o Espírito exalta a pessoa de Cristo. Nós aprendemos que a humanidade entre os dons, apesar da variedade, a unidade. A gente viu isso também com o pastor Mateus. A gente viu que os dons são dados para que seja útil para a igreja e que o Espírito distribui como quer. A gente viu isso. Ele distribui como ele quer o dom. E hoje a gente vai continuar vendo alguns outros princípios teológicos que Paulo ele fala aí, né, sobre os dons. A gente vai ver que o Espírito promove a unidade da igreja através dos dons. A gente vai ver também que nós precisamos uns dos outros, né? A gente precisa do dom do outro. E a gente vai ver também que existem dons que são essenciais para a igreja. E aí lá no final do capítulo 12, a gente vai aprender que existe um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Isso lá no capítulo 3, a gente vai chegar lá ainda. Mas hoje a gente vai até o verso 26 do capítulo 12 aí. Continuar aprendendo aí sobre os dons. Olha aí, então, iniciando o versículo 12, o capítulo 12, versículo 12, olha o que Paulo então fala. Ele fala, ora, não é isso? Está na sua Bíblia? Ora. Ou, por quê, né? Ele vai retornar aqui a ilustração na igreja como corpo de Cristo. Ele já utiliza, né, essa imagem pela primeira vez no contexto da ceia do Senhor. Quem que lembra? Quando a gente falou sobre a ceia do Senhor, ele já tinha usado essa ilustração da igreja como corpo de Cristo. Não precisa abrir, não. Lá no capítulo 10, no versículo 17, fala assim, ó, por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Olha aí, Paulo usando essa ilustração, né, na igreja como corpo de Cristo. E de novo ele usa essa ilustração numa segunda passagem sobre a ceia do Senhor também. No capítulo 11, versículo 29, Paulo diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, essa ilustração, né, da igreja como corpo de Cristo já era bem conhecida no mundo antigo e também conhecido pela igreja de Corinto. Então, eles estavam ali bem antenados com isso. A ideia é de que os muitos, que somos nós aqui, os muitos, são um único corpo. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Porém, embora o corpo seja um só, ele tem muitos membros. Essa é a ideia. E aí lá no versículo 12, né? Ora, assim como o corpo é uma unidade, assim como o corpo é uma unidade, a preocupação do apóstolo Paulo é com a unidade essencial do corpo, né? Que não significa uniformidade. Isso foi o erro dos coríntios. Unidade não significa uniformidade. Pensar que a uniformidade tinha um valor ou representava uma espiritualidade verdadeira. Né? Nós somos mais espirituais porque todos nós aqui falamos em línguas. Não, esse era o erro deles. A preocupação de Paulo aqui é com a unidade deles. Né? Não existe algo como a unidade verdadeira sem essa pressuposição da diversidade. Né? Por isso ele enfatiza aí, ó, assim como o corpo é uma unidade, embora, versículo 12, tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, tornam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que interessante. Ou, assim também com respeito ao corpo de Cristo. Assim também com respeito à igreja. Né? O Cristo aqui é o corpo de Cristo, a igreja. Assim como é com o corpo humano, é também com o corpo de Cristo. Assim como é com a igreja, é com o corpo humano, é também com a igreja. É um corpo com diversos membros e cada um tem sua função, pertencendo todos ao mesmo organismo. Não é isso que acontece com o nosso corpo humano? E é isso sim que acontece com o corpo, né,
assim, né, místico de Cristo, da igreja. Apesar de sermos diferentes, de diversas formas, inclusive em relação aos dons. Nós formamos, né, ou nós somos parte de um mesmo corpo. Aí, versículo 13. Pois, agora ele vai apresentar qual é a razão pela qual estamos juntos. Ou o que faz com que os coríntios sejam um. Né? Eu falei que, embora diversidade, todos são um. Mas por quê? Versículo 13. Pois, em um só corpo, todos nós somos, ou fomos, né, batizados em um único Espírito. Olha que interessante. Por que nós somos um só corpo? Porque todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, o mesmíssimo Espírito aqui, que é responsável por toda aquela diversidade de dons que nós já vimos, faz os dons. Deixa marcado, aí vai comigo para o versículo 4. Versículo 4 aí do capítulo 12. Versículo 4. Vamos lá, só passar. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, versículo 11, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e único Espírito, né? E ele a distribui individualmente como quer. Então, é o mesmo Espírito, né, responsável por toda essa diversidade de dons. Olha aí. Então, o Espírito Santo, por exemplo, ele é que distingue o crente do não crente. É o Espírito Santo. Né, como que eu sei que eu sou crente? Porque eu fui, né, também batizado pelo Espírito Santo. E onde que eu vejo isso? Deixa marcado aí comigo. Vai lá comigo para o capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Vou falar que o Espírito Santo é o que distingue o crente do não crente. Capítulo 2, versículo 10. Vai falar aí, ó. Quem pode ler para mim? Do versículo 10 ao versículo 12. Até o versículo 12. Então, olha aí. Nós, porém, recebemos o Espírito, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o Espírito é que distingue o crente e o não crente. Outra coisa, é o Espírito, ou o Espírito é a marca especialmente o início da nossa vida cristã. É o início. Ou seja, nós cremos em Jesus, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Onde que eu vejo isso? Vai comigo lá. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas capítulo 3, versículo 2. O Espírito é o que marca especialmente o início da vida cristã. Gálatas 3, 2. Gálatas 3, 2. Fala assim, ó. Gostaria de saber apenas uma coisa, Paulo falando. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, olha aí, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, o Espírito marca também esse início da vida cristã.
né? Então nós cremos em Jesus, temos o Espírito. Nós cremos em Jesus, fomos batizados pelo Espírito. E outra coisa que o Espírito Santo também faz é que é ele quem torna alguém filho de Deus. Isso é claro pra gente, né? Ele quem torna. Onde está isso? Por exemplo, Romanos 8,14. Romanos 8,14, a Bíblia vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Aí o versículo 16 fala assim, ó: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então olha só que interessante. Somos filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito testifica isso. O Espírito marca especialmente o início da nossa caminhada cristã. E é por isso que Paulo vai referir a unidade deles, né, dos coríntios ali, no corpo em relação ao Espírito. Então, como os crentes de Corinto, embora muitos, são o único corpo. Por quê? Por causa do Espírito. Né? Que todos receberam igualmente e em quem todos foram igualmente batizados. Amém, gente? Igualmente batizados. Todos, todos. É claro que alguns entendem que o batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, é uma experiência após a conversão. Já ouviram falar nisso? Alguns entendem o batismo com o Espírito Santo sendo uma espécie de segunda bênção, ou sendo uma experiência após a conversão. Né? Vocês já devem ter ido em algum lugar que as pessoas, né, o ministro lá, o pastor, falou: olha, busque o batismo do Espírito. Já perceberam isso, não é? As pessoas que elas entendem assim, né? E elas argumentam que o batismo do Espírito Santo ele é acompanhado ou comprovado pelo falar em línguas. Já perceberam isso? Isso tem em algumas igrejas. Aí, às vezes, a pessoa está lá e aí coloca a mão sobre ela e ela começa a orar, começa a falar em línguas, aí foi batizada no Espírito Santo. Isso é uma tradição. Isso a gente vê. E os que argumentam a esse favor, eles usam o livro de Atos para falar isso. Lá no livro de Atos, por exemplo, os discípulos de Pentecostes já eram crentes, não é verdade? Sim ou não? Já eram crentes. E aí o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles foram cheios do Espírito. E eles começaram a falar em outras línguas, né? Isso aconteceu? Então os que entendem dessa forma, usam essa passagem para argumentar. Usa outras passagens também de Atos. Por exemplo, em Atos capítulo 8, Filipe, ele prega em um lugar chamado Samaria e as pessoas se convertem. As pessoas creem em Cristo. Depois de um tempo, os apóstolos vêm e impõem as mãos e o Espírito Santo desce sobre aqueles ali de Samaria e aí eles começam a falar em outras línguas. Eles são batizados no Espírito Santo. Então, olha o espaço, né? Primeiro Filipe prega, esses então creem em Jesus e depois de um tempo os apóstolos chegam lá e puseram as mãos sobre eles e eles então são batizados pelo Espírito e começam a falar em outras línguas. Ou seja, há um intervalo, há um espaço aí de crer, né, e de ser batizado no Espírito, segundo Atos capítulo 8. Outra passagem que eles usam também para argumentar, Atos capítulo 10, que é na casa do centurião Cornélio. Mas aí na casa do centurião Cornélio, a conversão acontece junto com o batismo do Espírito. Né? Então, ao mesmo tempo que eles convertem, eles são batizados no Espírito. Mas eles também usam Atos capítulo 19, que acontece com os discípulos de João. Né? Discípulos de João já eram crentes. E aí, eles foram batizados no Espírito quando Paulo, né, foi até eles, lá em Atenas, impôs as mãos sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Já eram discípulos de João. Então, ou seja, os que acreditam que esse batismo é após a conversão, é uma experiência distinta da conversão, usam essas passagens para falar sobre isso, para acreditar nisso. Né? Porém, o livro de Atos, se a gente for ver o livro de Atos, ele vai narrar um período de transição da igreja, da antiga aliança para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E era necessário, com isso, mostrar que Deus estava salvando não somente os judeus, mas também os gentios.
Por isso que a experiência com os samaritanos que eu citei foi igual a de Pentecostes. Eles falavam em outras línguas. Por isso que a experiência lá com Cornélio foi igual a de Pentecostes também. Receberam o Espírito Santo, assim como os discípulos em Pentecostes receberam e falaram em outras línguas. Por isso também a experiência dos discípulos de João Batista em Éfeso aconteceu como a de Pentecostes com os discípulos, que falaram em outras línguas. Deu para entender? É por isso. Então, ou seja, até porque as línguas ali, em Atos, nós acreditamos ser idiomáticas, são idiomas ali. Então, ou seja, qual que era a intenção daquilo? Qual que era a intenção dessa manifestação? Dizer que Deus estava trazendo pessoas de todas as outras regiões, não somente fechada ali com os judeus. Entendeu? Por isso que, quando as pessoas elas foram batizadas no Espírito, ou com o Espírito, né? Em Atos ali, eles falaram em outros idiomas, para mostrar que Deus estava alcançando outros povos, né? De outras línguas, tribos, raças, nações. Ficou claro aqui? Não, eu não creio. Então, eu não creio. Eu creio que essa foi uma experiência aqui, por causa dessa transição da antiga para o novo. Eu creio, depois de Atos aqui, a gente não vê nenhuma orientação, nem nas cartas, nem nenhuma passagem do Testamento, para que a pessoa busque o batismo com o Espírito Santo. A gente viu aqui em Atos, que eles foram batizados com o Espírito por causa dessa transição. Mas a gente não vê nenhuma outra passagem do Novo Testamento para ser, olha, busque o batismo do Espírito. A gente vê para a pessoa ser cheia do Espírito. A gente vê para a pessoa buscar a plenitude do Espírito, né? Não vos embriagueis com vinho, em causa de solução, mas sejam cheios do Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Então, tem orientação para ser cheio do Espírito. Tem orientação para não apagar o Espírito, mas para ser batizado pelo Espírito não tem. Por quê? Porque, até por causa dessa passagem que nós estamos lendo. Porque em Atos capítulo, em Coríntios aí, que a gente está lendo, no versículo 13, aí ele fala, né? Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. E aí ele fala, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, todos nós fomos batizados em um único Espírito. A intenção lá de Atos era mostrar que Deus estava, vamos falar assim, né? Alargando, estendendo a salvação para outros povos. Por isso que aqui, em Coríntios capítulo 13, ele fala, todos foram batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, não há mais distinção. Todos nós somos batizados em um único Espírito. Amém? Hoje a gente não vê nenhuma orientação para buscar o batismo, mas assim para ser cheio do Espírito. E que faz total diferença na nossa vida. Né? Ser cheio do Espírito. Não é verdade? Faz total diferença. A pessoa ela pode ter o Espírito, mas pode andar apagando o Espírito. A pessoa pode ter o Espírito, pode ser salva, né? Pode ter sido batizada no Espírito, né? Que acontece quando nós cremos, mas pode andar aí não sendo tão cheia do Espírito. Nós somos incentivados a buscar ser cheio do Espírito. Né? Não se embriagar com o vinho, mas deixar ser cheio do Espírito, para que o Espírito Santo nos domine nas nossas ações aqui diárias. Nas nossas ações diárias. E aí ele fala, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, se é crente, se creu em Jesus como Senhor e Salvador, independente da raça ou da posição social, foi batizado com o Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo. Independente de se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre, né? Podem continuar nascendo em lugares diferentes, por isso a diversidade, né? Mas todos foram imersos no único Espírito e foram colocados em um único corpo. Em um único corpo. Amém, gente? Como eu falei, ter o Espírito é diferente de ser cheio do Espírito, né? Nós não temos na Bíblia versículo para o crente buscar o batismo, mas temos na Bíblia versículo para buscar ser cheio do Espírito, né? Que faz toda a diferença na nossa vida, né? Aí versículo 13, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Ou seja, todo crente experimenta das bênçãos espirituais do mesmo Espírito.
o mesmo Espírito nos alimenta, o mesmo Espírito nos fortalece, o mesmo Espírito nos consola, o mesmo Espírito nos encoraja. E é uma lição muito importante para essa igreja que estava assim, tão dividida, né? Tão dividida. A gente viu isso lá desde o capítulo 3, capítulo 4, tão dividida. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Olha, ó, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Aí, ó. Versículo 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Ou seja, o próprio corpo, apesar de ser um só, não é constituído de uma única parte, mas de muitas, né? Paulo dá ênfase nisso aqui, porque algumas pessoas estavam enfatizando dons acima de outros. Com isso, né, algumas pessoas estavam se sentindo ali, né, deixadas de lado por isso. Por isso Paulo vai explicar que todos os dons são importantes e vai detalhar, né, a analogia mediante a personificação de algumas partes do corpo. Olha que interessante, todos os dons são importantes. Aí ele começa aqui comparando, olha, versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Olha aí. E dois outros órgãos, né? E se o ouvido disser, 16, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Olha que interessante. Paulo usa aqui duas partes que desempenham as funções comparáveis aqui no corpo, né? Embora sejam diferentes, né? A mão, né? A mão seja diferente, não há indicação aqui de que uma seja superior à outra, né? E essa é a intenção de Paulo. Ou seja, todos os membros, todos os dons, eles são importantes, né? Então, a mão e o pé, elas exercem funções comparáveis, assim, né? São diferentes, mas exercem funções comparáveis, né? E também o ouvido e o olho, né? Que é uma coisa mais sensorial, funções comparáveis, né? Então não tem a ver com a questão da superioridade, mas sim que todos os dons, eles são importantes. Essa é a intenção do Paulo, né? A diversidade dos dons são comparáveis, são diferentes, mas todos são importantes. Todos são importantes. Tanto é. Exatamente. Exatamente. Aí Paulo começa a fazer uma série de perguntas retóricas aí para aplicar a analogia. Olha, versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Com essa troca de órgãos aí, de sentido, deixa claro que a ideia de Paulo não é inferioridade, né? De um em relação ao outro. Mas sim mostrar a necessidade de todos os membros, né? De outra forma, alguma função do corpo estaria faltando, não é isso? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18, versículo 18. De fato, agora Paulo vai começar a responder as perguntas que ele mesmo acabou de fazer aí, ó. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Ou seja, a diversidade do corpo, ela é projeto de Deus. É Deus que dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus colocou as partes no corpo, cada uma delas, exatamente como queria que fosse. Olha que interessante. É Deus que dispôs. A ênfase aí é no fato de que cada membro está ali por ter sido colocado ali por Deus. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Falar da unidade e também dessa diversidade. É Deus que colocou ali. É Deus que dispôs, né, cada membro ali do corpo segundo a sua vontade. É Ele que faz. É Ele quem fez. E aí no versículo 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Antes ele tinha falado no versículo 17. Ele tinha falado, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição?
Ou seja, né, se tudo fosse uma parte, outras funções estariam faltando. Onde estaria a audição? Está faltando função aí. Agora no versículo 19 ele fala: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, né, se todas as partes fossem um único tipo, não haveria absolutamente corpo nenhum. Pensou? E existe outra coisa aí, sei lá, monstro, não sei. Mas não existe corpo. Né? Poderia existir qualquer outra coisa, mas olha a preocupação do apóstolo Paulo com relação a essa diversidade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Não existiria corpo. Existiria outra coisa. Versículo 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Olha aí. A diversidade, ela é importante, mas não é o fim em si mesma. Ela deve funcionar aí dentro dessa unidade essencial. Existem muitas partes, mas um único corpo. Existe diversidade, mas o corpo, ele é um só. E todos são necessários aí, ó. Todos os membros. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Olha que interessante. Perceba que aí, ó, o olho não pode dizer a mão, né? Perceba que quando fala que o olho não pode dizer a mão e a cabeça quando fala que o olho não pode dizer a mão, a gente percebe que fala de cima, né? Embora essa analogia dá continuidade ao tema da diversidade, Paulo aqui, analisando o contexto, ele está falando contra aquelas pessoas que se acham superiores às outras. Ele fala, ó, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça, olhando de cima, não pode dizer o pé, não preciso de você, não preciso de você. Por isso que ele falou, lá no versículo 13, ele falou, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, a posição social, né? E tudo isso não fará o outro superior. Né? Não fará. A função não fará o outro superior. A experiência no batismo nos torna um único corpo. Né? Nos torna um único corpo. Todos nós aqui fazemos parte de um único corpo. De um único corpo. E aí, por quê? O problema deles também era a autossuficiência e no desprezo de outros a ponto de dizerem aí, né? Não preciso de vocês. Não preciso de vocês. Versículo 22. Pelo contrário. Aí Paulo corrigindo. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olha que interessante. Os membros do corpo que parecem mais fracos. Parece. E de fato, o nosso corpo, mano, eles têm órgãos, né, que são mais frágeis dos outros, na verdade. Tanto que tem que ficar até protegido. Né? Alguns órgãos do nosso corpo, os internos, por exemplo, eles precisam ser protegidos. Mas ainda assim, eles são dispensáveis? Não. São indispensáveis, na verdade. Parecem ser mais fracos, mas são indispensáveis. A ideia aqui é que tal fraqueza aparente não tem nenhuma relação com o valor e a necessidade reais deles para o corpo. Não tem nenhuma relação. Todos são importantes, né? Todos têm valor e há uma necessidade no funcionamento de todos os membros, mesmo que aparentemente pareçam ser mais fracos. Pareçam ser mais fracos. O que pode querer dizer com isso? Que as aparências enganam mesmo. Né? As aparências elas enganam. Não, né? A Giovana até citou o exemplo das profissões. Dentro do corpo de Cristo também. Né? Se alguém remove um órgão, por exemplo, por parecer fraco, o corpo deixaria de estar completo. Né? Assim também a igreja. Todas as partes elas são necessárias, não importando o que alguns pensam sobre determinada parte do corpo. Todas as partes são necessárias. Né? Todo o corpo. Né? Todo membro do corpo é necessário. Todo membro do corpo. 23. Pode falar. Tudo importa.
Sim. Sim, exatamente. Eu vejo isso na aplicação de Paulo mesmo. Ele consegue, exatamente, na metade consegue ser bem cirúrgico mesmo. E aí ele continua falando, nesse sentido, 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Né? A aparência física ela pode ser enganosa. Por quê? Todas as partes elas são necessárias. E que lição para essa igreja aqui, que era uma igreja, como eu falei, que desprezava os mais pobres, por exemplo. Lá na ceia do Senhor a gente viu que eles não esperavam os outros, comiam na frente dos outros, que enfatizavam os dons que chamavam mais atenção, priorizavam as manifestações públicas, como o dom de línguas, a gente vai chegar lá depois. Essa era a igreja de Corinto. Então, Paulo está falando para essa igreja. Olha que lição importante que ele está falando aqui para essa igreja. Mas Deus, versículo 24, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Olha só que interessante. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela não tinham falta. Não é muito claro como Deus dá essa maior honra aqui, mas a Bíblia está falando, Deus dá maior honra aos membros que dela tinham falta. Talvez, quando a gente chegar lá na glória, a gente fica surpreso, com tanta gente ali que nem aparece na igreja. Com tanta gente assim que não tem um ministério tão visível. Às vezes a irmã de oração fica lá, nunca teve a oportunidade de falar no microfone, mas está dobrando seus joelhos ali, olhando pela igreja toda, olhando pelo pastor, intercedendo pela sua vida, E aí, talvez a gente fique surpreso, quando a gente vê lá na glória, Então, assim, por quê? Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Porque Deus dá mais honra aos que não tinham, No original? Versículo 24. Mas Deus estruturou isso. É isso mesmo. 25. A fim de que... Por que Deus fez isso? A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. As funções diversas, ou a diversidade do corpo de Cristo deveria ser para isso. Que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Essa deveria ser, E é por isso, As funções, elas deveriam ter, de fato, essa função, mas infelizmente não é isso que a gente vê. Muitas diferenças, elas estão nos dividindo. Diferenças em coisas que são secundárias, E até em relação aos dons mesmo. Mas aí, por que Deus ele criou? Por que a multiforme graça de Deus que a gente fala, a diversidade dos dons, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. A diversidade no corpo de Cristo deveria nos unir. Nós fomos batizados com o mesmo Espírito, bebemos do mesmo Espírito, participamos do mesmo Espírito, pertencemos uns aos outros, nós precisamos uns dos outros, é o mesmo Espírito. Então, o que deveria nos unir, muitas vezes, por essas questões, acaba dividindo o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Por quê? 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É assim que os coríntios deveriam ser com os outros. Justamente porque Paulo vai detalhar, lá no versículo 27, ele vai falar, versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membros
desse corpo. Então vocês são o corpo de Cristo. Cada um individualmente é membro desse corpo. Então assim, nós pertencemos uns aos outros, nós somos uns dos outros, e nós precisamos uns dos outros. Esse é o corpo de Cristo, né? Todos nós somos batizados no Espírito. Quando? Quando nós cremos em Jesus, né? Quando nós nascemos de novo, né? É uma experiência na conversão, né? Que nós cremos, na conversão, né? Então nós precisamos e pertencemos uns aos outros, né? Havia aqui nessa igreja falta de unidade, né? Detalhada na passagem da ceia do Senhor, como nós vimos. Estava faltando uma consciência da diversidade por causa da concentração no falar em línguas, que a gente vai chegar lá no capítulo 14, como que eles concentravam nesse dom, né? E colocavam os outros, né? Ou os que não tinham, né? Como fossem, né, de menos valor, né? Então, ou seja, eles precisavam tanto de unidade quanto de diversidade, né? Mas não pode ter uma sem a outra, né? Então, a preocupação do apóstolo Paulo aqui, nessa passagem, é essa, né? É com a diversidade por um lado e por outro com o cuidado mútuo no corpo, que eles não estavam tendo, né? Enfatizando dons, não esperando pelos outros, né? E tantas coisas. E a gente pode aprender, eu vou parar aqui, a gente pode aprender duas lições aqui. Primeira, que deve haver uma maior aceitação de uma variedade de dons na igreja. A atenção específica em um único dom, seja línguas, seja profecias que nós vemos, né? Seja, sei lá, dom de curar em algumas igrejas carismáticas que elas creem. A atenção específica em um único dom destrói a diversidade que Deus quis para o corpo, né? Por que a gente está dando atenção específica? Né? Nem todos vão ter o mesmo dom. Né? Nem todos vão ter o mesmo dom. E a segunda lição é que, no que se refere a pessoas, temos que parar de suprimir outras pessoas como se fossem menos importantes que nós. Isso é destruir a unidade. Então, por um lado, destrói a diversidade, quando a gente foca em um dom. Por outro, destrói a unidade, quando a gente acha que um é maior que o outro, por ser judeu, por ser grego, por ter uma posição social, né, ou situação econômica diferente do outro, né? E é isso que Paulo ele está combatendo aqui. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Essa discussão do batismo, né, é uma discussão há muito tempo, né? Há muitos anos. E talvez pode soar até como desrespeito para aqueles que acreditam que o batismo no Espírito, porque tem alguns que acreditam que o batismo no Espírito fala que a pessoa de fato nasceu de novo, que é evidenciado com falar em línguas. E às vezes a gente chega com uma pessoa e fala assim, a pessoa não fala em línguas, né? E essa questão de línguas também, ela tem algumas interpretações. Mas sem entrar nessa discussão, aí suponhamos que a pessoa não fala em línguas, seja idiomática, seja língua dos anjos. A pessoa é crente, é temente a Deus. A pessoa reflete, né? Ali Jesus flui ali, né, no fruto do Espírito, mas a pessoa não fala em línguas. Aí a pessoa que tem entendimento sobre o batismo do Espírito, uma experiência que fala que a pessoa nasceu de novo, pode soar como um desrespeito, que a pessoa fala assim, eu não falo em línguas não, mas eu nasci de novo. Eu não falo em línguas não, mas eu tenho o Espírito Santo, né?
Então, assim, é complicado, porque pode soar como um desrespeito, pode soar tipo assim, não sei se é menosprezo, tipo assim, não, você não é batizado do Espírito, você não nasceu de novo. Não, mas eu sou, porque aí tem esses textos que comprovam, né, que mostram. Então, assim, é uma discussão longa. Mas eu acredito ainda que essa questão do batismo no Espírito, eu acho que, pelo menos aqui no nosso meio aqui, há um consenso, assim, tipo assim, pelo menos a maioria já crê que essa questão do batismo ser uma experiência na conversão. Na conversão. Agora, o falar em línguas já é uma outra situação, né? Mas eu acho que muitos já acreditam que o batismo do Espírito Santo não é uma experiência pós-conversão, não é uma segunda bênção, embora tenha essa tradição em algumas igrejas. Né? Às vezes a pessoa vai para uma denominação, vai visitar ou vai lá, aí fica naquela busca, né? A pessoa já caminha com o Senhor Jesus há muito tempo, fica na busca. Busque ser batizado no Espírito Santo. Não, aí fica, né, estimulando a pessoa a ser batizada para que ela tenha essa experiência, né? Que é atestado com falar em línguas. Né? Eu acho que é isso, Gustavo, que você querendo dizer? A questão da cura. Então, assim, é complicado porque é muito diverso, né? O protestantismo nesse sentido. Sim. É. Exatamente. É. Difícil quebrar. Porque, por isso que a gente mostra o texto, a gente vai basear, é o que a gente falou, né? Assim, a experiência, né? Tem que ter uma doutrina, tem que ter um texto, tem que ter para fundamentar, para embasar. Porque se for por experiência, cada pessoa que tem uma experiência. Se alguém falar comigo aqui, o Marcelo chegar para mim e falar, velho, eu tenho um dom de cura. Ah, é? Porque eu curei ali, né? E a pessoa andou ali e tudo mais, eu tenho um dom de cura. Eu ressuscitei aquela pessoa, orei, ressuscitei a experiência da pessoa. Então, assim, tem algumas coisas que cada um tem a sua experiência. Mas aí a gente fica com a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre os dons? O que a Bíblia diz sobre o batismo no Espírito Santo? Né? Porque se a gente for ficar discutindo experiência, a gente não vai sair daqui, a gente vai ficar só aqui. Ó. Por isso tem que ter uma base, né? Na Bíblia para... Porque se a pessoa falar uma coisa, a gente não tem embasamento bíblico, a gente fala assim, então tá. Então, aí você fica com a sua, eu fico com o que está escrito aqui. Embora, né, em outros assuntos, né, dois lados distintos, né, usam a Bíblia para embasar. Né, embora tenha muito isso. O falar em línguas, por exemplo, é um caso. Tem uns que creem que é somente idiomático, e embasam biblicamente isso. Tem outros que creem que é língua dos anjos e idiomático. E os dois têm textos bíblicos, faz uma exegese do texto ali e fala, não, aqui em Atos é idiomático. Eu entendo, mas aqui em Corinto eu não vejo como idiomático não. Aí outros pegam e falam assim, não, é tudo idiomático. Então essa questão de língua dos anjos, Paulo usou de uma linguagem ali de exagero, como que é no português? Quando você vai... Hipérbole, não? Hipérbole ali, ainda que eu falasse língua dos anjos, mas Paulo não falava. Aí os outros entendem, não falava assim, por que Paulo está usando essa comparação? Então, existe língua dos homens e língua dos anjos. Então, existem situações ou temas da Bíblia que existem, ou a Bíblia dá base para mais de uma interpretação sincera. Outros é um pouco mais difícil. Então, assim, a gente estuda a Bíblia, né? E o que eu estava até conversando com a irmã aqui, o que for secundário, a gente vai focar naquilo que é essencial. O que for secundário, a gente vai vivendo. Quando o Senhor Jesus voltar, né, a gente vai ver. Porque tem coisas que são discutíveis, por exemplo, essa questão do arminianismo, do calvinismo, né, da questão da predestinação, do livre-arbítrio. Essas coisas são discutidas assim há muitos anos. E às vezes a gente tem texto que a gente fala assim, esse texto é difícil mesmo. E eu tô meio assim com isso. Mas são duas coisas que estão sendo discutidas aí há muitos anos. Então tem temas na Bíblia que são discutidos há muitos anos
e não fecha muita conta. Né? E talvez a gente entenda de fato somente lá na eternidade, né, com o Senhor. São coisas que tem coisas que não interferem assim no fundamento da nossa fé, né, que a gente pode ir conversando aqui e vivendo juntos como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Né? Amém, gente? Dessa forma como hoje, né? Isso. Isso, é. É essa a discussão. Por que nós cremos nisso? Porque nós cremos que nós já fomos batizados com o Espírito, na conversão. Nós já temos o Espírito. O mandamento. Sim. Sim, sim. 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 Entendi. Isso. Mas às vezes a pessoa, os que creem no batismo, começa a ter uma experiência, eles falam como se fosse também usa como se fosse uma espécie de revestimento de poder, né? Tipo assim, sim, tinha um propósito, né? Mas de fato foram revestidos. Sim. Exatamente. De transição, né? Sim. Isso, Agora, por que das manifestações do falar em línguas?
Por quê? Para mostrar que Deus estava alcançando outras nações, outras pessoas. Para todo mundo, não era fechado ali somente. E tem dois textos para a gente finalizar que comprovam isso que eu estou falando. Vai em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. O porquê dessas manifestações em Atos. Atos capítulo 11. Versículo 15. Para a gente finalizar. Atos 11, 15. Aí, ó. Opa, saiu aqui, peraí. Atos 11. Aí, ó, fala assim, ó. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Isso é Pedro falando, né? Desceu sobre Pedro primeiro. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor Jesus tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor-me a Deus? Ouvido isso, não apresentaram mais objeções, louvaram a Deus, dizendo, olha aí a chave, né? Então, a chave, pega o código. Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os gentios. Exatamente. Outro texto, para completar esse, o último texto aí, Atos 15. Atos 15, verso 6. Atos 15, verso 6. Concílio lá de Jerusalém. Atos 15, verso 6. Olha que interessante. Os apóstolos e os presbíteros reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha dado. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que nos purificou com seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, né? Então, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Ou seja, quais sinais e maravilhas aí? Tudo que está acontecendo, e os sinais como o falar, né, em línguas, né, como essa comprovação de que Deus estava alcançando os gentios também. Amém, gente? Exatamente. Então, assim, essas manifestações em Atos, por isso que a diferença daqueles que creem no batismo com o Espírito no ato da conversão é essa. Mas como que você interpreta essa questão de Atos que foram batizados depois da conversão? Por causa desse momento de transição da igreja. Sim. 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 Exatamente. Sim. Sim. Exatamente.
Exatamente. Exatamente, a ideia é essa mesmo. É tão interessante que você falou aí, Júlio, porque não era isso que estava acontecendo, né? Não estava acontecendo em relação aos dons e em relação às pessoas também. Lá na ceia do Senhor eles estavam desprezando, né? Tipo assim, estavam comendo e deixando com fome as pessoas. Ou seja, não estava tendo cuidado. Cadê a unidade? É isso que Paulo lhe chama atenção. Percebe? É verdade. Amém, gente? Vamos orar então? Olha para nós então, ô Júlio, por favor. Te ora.